Quando o pastor Marcelo me ligou algumas semanas atrás, pastor Marcelo, que é absolutamente organizado, eu acredito que ele me convidou há pelo menos 2 meses, se não for mais. Aconteceu uma coisa que nunca me aconteceu. Ele estava comigo ao telefone e Deus me deu a mensagem que eu deveria trazer hoje à noite. E eu tive a mais absoluta certeza de que vinha de Deus. E agora eu estava ali no meu lugar, ouvindo, pastor Omar, a sua palavra, e os irmãos vão ver como ela tem tudo a ver, e o pastor Omar não tem a menor ideia sobre o que vou falar, e a prova de que isso é de Deus, e que Deus tem urgência na transmissão dessa palavra, é que o que ele disse, que creio, pastor Omar, não é para um irmão, é para a igreja. É uma palavra que pode parecer dura, uma palavra enfática, mas é uma admoestação, é uma advertência que vem do Senhor. Eu não tenho dúvida, pastor Omar, que o Senhor que o impeliu para vir até aqui, entregar essa palavra, e eu quero testemunhar isso diante da igreja. E impressionante como tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje nesta noite. A palavra que o Senhor colocou em nosso coração tem por título uma pergunta que eu gostaria que cada um de nós respondêssemos diante do Senhor. Hoje é o seu dia? Hoje é o seu dia? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, lá no profeta maior, no profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler um conhecidíssimo texto. Nós mencionamos esse texto na nossa aula de EBD hoje, então os irmãos que estiveram com a gente da EBD já ouviu um preâmbulo dessa palavra. É um texto forte, é um texto enfático, é um texto que eu tenho certeza, através do qual o Senhor falará profundamente ao nosso coração. Isaías 40, a partir do versículo 12. Perdão, irmãos, a partir do versículo 15, só corrijo aí, dá uma adiantadinha na sua Bíblia, a partir do versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Considera-as menos do que nada. São como coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? Que palavra preciosa, meus irmãos, tentando com figuras tão fortes e tão grandiosas descrever o nosso Deus. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? Hoje é seu dia. Oremos, meus irmãos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Pai, agora eu quero te pedir que o Senhor me equipe, que o Senhor equipe os ouvidos e corações dos meus irmãos, para que sejamos sintonizados contigo, para que apesar de ser eu, Senhor, apesar de minha pequenez, o Senhor possa ser engrandecido, e a tua mensagem, Senhor, chegue incólume, intocável, Senhor, exatamente da forma como o Senhor quer que seja recebida e entendida e posta em prática. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Corria o ano de 1923, no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, sediou-se o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. Interessante, meus queridos, a gente desenhar o painel histórico do que acontecia naquela época. As crianças absolutamente não tinham seus direitos reconhecidos. Li um relato daquela época que havia um destacamento policial, um departamento policial
especializado em prender crianças por vadiagem. Talvez seja interessante a gente pensar o que é vadiagem, ou o que seria vadiagem para aquela época. Crianças eram fartamente utilizadas como mão de obra escrava. Crianças eram tiradas de seus lares. Crianças tinham seus direitos de alimentação, educação, usurpados, inseridas de qualquer modo no mercado de trabalho. Que tempos difíceis. E agora se levanta um ajuntamento cuja organização se deu nesse congresso, e a ideia era discutir esses aspectos. E quem sabe criar um dia para toda a América do Sul de consciência em relação à causa infantil. Esse congresso influenciou o congresso, de forma que um deputado federal, o nome dele é Galdino do Vale Filho, fez um projeto de lei que virou no Dia Nacional da Criança. No ano seguinte, o então presidente Arthur Bernardes assinou o decreto que criava o Dia da Festa da Criança. O tempo passou, de 1924 até 1960, praticamente nada se fez a respeito. Em 1960, curiosamente, duas empresas, não citarei o nome delas, uma empresa especializada em brinquedos infantis e uma empresa especializada em maquiagem, olha que interessante, criaram uma peça publicitária e uma campanha denominada A Semana do Bebê Robusto. Estava criado o Dia da Criança, ressuscitando então aquele decreto do então presidente, e aí criava-se o 12 de outubro, Dia da Criança. Talvez por isso, o dia 12 de outubro tenha essa conotação comercial tão forte. De lá para cá, entrou na nossa cultura. Comemora-se, 12 de outubro, o Dia da Criança. E que simbólico, irmãos, eu não acredito, posso estar errado, mas não acredito que o pastor Marcelo tenha pensado nisso. Puxa, 12 de outubro, vou chamar o pastor do Ministério Infantil, do Semente Ágape para pregar. Creio que não. Mas que curioso. E eu pensava em tudo isso, naquele momento que o Senhor, quando o pastor Marcelo diz, olha, pastor Givano, é 12 de outubro, é um domingo, à noite, imediatamente me veio essa palavra. E posteriormente fiquei pensando, que curioso, exatamente por alguém que está à frente do Ministério Infantil. Dia da Criança. Nós somos crianças. Você já parou para pensar quanto você é criança? Talvez você tenha repulsa pela ideia, talvez você me diga, absolutamente não, eu sou muito maduro, eu sou um adulto crescido, as coisas de crianças ficaram para trás, isso é sinal de imaturidade, não é? Estou fora disso, eu não sou absolutamente criança. Veja que interessante, Efésios 4:13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa estatura da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem engodar com mentiras astutas. Então há sim um aspecto de imaturidade, há sim um aspecto de uma singeleza pueril que precisamos vencer. Mas há um outro aspecto, queridos, que nós precisamos olhar, e é sobre esse outro aspecto que o Senhor me trouxe hoje para falar a vocês. Quando pensava nesse outro aspecto das crianças, irmãos, eu me lembrei de um vídeo que outro dia assisti de carona com a Aninha, quando ela estava surfando pelas redes sociais dela. Eu gosto de ver os vídeos, as redes sociais da Aninha de carona. Ela fica lá olhando, e eu de olho, do ladinho ali dela, olhando as redes sociais com ela. E eu achei muito curioso, era um vídeo de um pai interfaceando ali com a criança. O pai não tinha a menor ideia de onde iria dar aquele diálogo, eu tenho a mais absoluta certeza. E o pai vira para a criança e diz assim, filho, o que faremos hoje?
O filho todo entusiasmado vira para o pai e diz: vamos fazer um helicóptero de madeira? O pai deve ter pensado: fácil essa, né? Um helicóptero de madeira? Mas como? Fácil, pai. Pega aquele seu aparelho de pregar, ele disse, a parafusadeira, isso. Pega a sua parafusadeira e tranquilo, temos um helicóptero. Mas você acha, filho, que só com a parafusadeira a gente já consegue transformar no helicóptero? Sim, o filho continuou. E aí nós vamos para a padaria comprar pão para o café da manhã. Detalhe, já estava amanhecendo. Ele pensava em construir helicóptero e ainda ir para a padaria comprar o pão para o café da manhã. E aí faremos um grande andaime, ele não usou a palavra andaime, aqui vai para minha conta e risco, né? Vamos fazer um grande andaime e uma escada muito longa para a gente descer do helicóptero. Ele estava imaginando então um heliponto na frente da padaria. Que delícia, irmãos. E aí a gente pode ficar imaginando essa espontaneidade gostosa, essa simplicidade. Por que não? Pega a parafusadeira e olha, alguns parafusos e está tudo certo, alguns pedaços de madeira e eis a obra pronta. Vamos comprar pão na padaria de helicóptero. Ele não pensa na dificuldade, ele não pensa nos desafios, ele não pensa nas estratégias. Não, meu pai pode fazer isso. Olha o detalhe. O meu pai pode fazer isso. Grave essa ideia. Enquanto você mantém essa ideia na sua cabeça, eu quero te desenhar um outro pano de fundo muito triste a propósito. Desde a época de Jesus, queridos, desde que a igreja é igreja, nós vivemos um cenário de uma certa disputa interna de hierarquia. Gostei muito hoje do testemunho da irmã Cris, quando ela disse assim: eu estou aqui para servir, eu descobri que eu preciso servir, porque há um outro movimento, há uma outra força, uma força que diz assim: qual é o meu lugar? Que destaque eu terei? Qual é a minha posição? Como se a gente tivesse uma espécie de carreira, sabe? Uma espécie de projeção de cargos, um plano de carreiras dentro da igreja. E é claro, quanto mais tempo eu tenho de evangelho, de convertido, quanto mais tempo eu tenho de igreja, maior tem que ser o meu destaque, dá licença, né? Maior tem que ser o meu reconhecimento, maior tem que ser, e mais potente, o holofote que me ilumina. E isso também aconteceu na época de Jesus. Jesus também enfrentou esse contraditório. Certa vez os discípulos acercaram Jesus, fazendo a pergunta, talvez a pergunta que inaugurou esse drama na vida da igreja. Sabe o que perguntaram para Jesus? Perguntaram para Jesus assim: Senhor, afinal, esse afinal é assim, é de botar contra a parede mesmo, irmãos. Afinal, quem é o maior no reino dos céus? De lá para cá, irmãos, a história é a mesma. Seja de modo consciente, explícito ou não. Quem é o maior? E aí nós vamos apurando títulos. Nós vamos apondo qualificações. Saltos. Classificações em nosso meio. Vamos ler o texto rapidamente. Então Jesus... A pedagogia de Jesus é extraordinária, irmãos. Jesus chama uma criança pequena, e eu fiz um grifo ali, porque eu fui estudar a etimologia dessa palavra criança pequena, me chamou a atenção. E é uma criança, segundo alguns estudiosos, que devia ter por volta de 4 anos, porque depois de um tempo, o que nós vamos estudar de características dessa criança vai se perder, se tornarão e se tem tornado cada vez mais rapidamente pequenos adultos. E isso que a gente vai estudar agora, queridos, se perde rapidamente. Por isso que eu estou chamando a sua atenção. Jesus pôs uma criança pequena, não foi um adolescente, não foi um junior, talvez uma criança de uns 4 aninhos. Jesus estava sempre cercado delas. E olha só, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
Jesus era muito taxativo. Olha só o contraste, percebam. Os discípulos perguntaram quem é o maior. Todos nós entraremos, dá licença, né, Jesus? Estamos garantidos. A gente só quer saber quem será quem. Nós queremos a classificação hierárquica entre nós. E aí Jesus vem com a lapada ainda pior. Vocês não deviam estar preocupados com quem será o maior. Vocês deviam estar preocupados com quem vai entrar. É diferente. Então Jesus continua dizendo: quem se torna humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, ou seja, do jeitinho que ela é, com estas características que ela tem, recebe a mim e será recepcionado no reino de Deus. E aí fiquei pensando, queridos, o que Jesus queria dizer? Uma pista ele já deu claramente: a humildade. Percebeu, pastor Omar? Foi de Deus. A humildade. Mas tem mais, queridos. Então eu quero trabalhar com vocês hoje à noite 4 características a respeito das quais o Senhor me falou, para que a gente possa entender talvez um pouquinho melhor o que é essa criança que Jesus está tomando como exemplo. E é então para podermos responder: hoje é o nosso dia. Porque é uma pergunta que você precisa responder, não para mim, mas é uma pergunta que nós precisamos responder para o Senhor. Hoje é o seu dia. Muito bom. Então eu destaquei aqui a primeira característica, irmãos, como eu gosto dessa característica, e como essa característica me fala ao coração e me é desafiadora. Humildade. Ela é oriunda da expressão do latim humus iude. A ideia é muito singela, muito gostosa: pisar descalço na terra, sem salto. A altura pela qual você se apresentar é a sua real altura, sem salto, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma posição de predicado algum. Humilde. Despojamento, singeleza, sem soberba. Ah, meus queridos, por isso que tem que ser com 4 anos ou menos. É impressionante como ao longo da vida a gente vai adquirindo e vai se impregnando de determinadas coisas e vamos nos enchendo dela. E vamos nos inchando. Isso não agrada ao Senhor. Hoje o Senhor está nos dizendo: humildade. Pisa descalço. Mostra a sua real estatura. Tira o salto. Humildade. Despojamento. Muito bom. Lá em Mateus 11, 29 está escrito assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus dá esse exemplo. Aliás, a palavra diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas se humilhou, e achado na forma humilde, foi levado à cruz, e morreu a minha e a sua morte. Que exemplo, irmãos, que exemplo. Quantas vezes, facilmente, a gente vira, por qualquer circunstância da vida, sabe com quem está falando? Soberba. Se acha mais que o outro, está usando uma régua de hierarquia, quando exatamente o contrário. A gente devia se considerar ainda menor do que o outro. É o contrário. Hoje é o seu dia. Vai pensando aí. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Foi assim que Jesus começou o sermão das bem-aventuranças. Se isso não fosse importante, ele não começaria assim. Humildade. Criança pequenininha, meus irmãos, não quer saber que roupa que você vai colocar nela, qual é a marca, quanto custou. Sem problema nenhum. Se é uma roupa estilosa ou se é uma roupa que comprou lá no braço, numa liquidação, e daí?
pouca diferença, ou melhor, nenhuma diferença faz. Humildade. A segunda característica, irmãos, eu sei que eu corro o risco do pecado do neologismo, mas eu não encontrei uma expressão melhor disso do que dizer transcendência de juízo. E aqui eu não quero dizer que as crianças são transcendentes, como uma espécie de espiritualidade, sabe assim, de um outro lado, como se fosse um virtuosismo espiritual. Não é disso que eu estou falando. Entenda o que eu quero dizer com transcendência de juízo. É a capacidade de se relacionar sem fazer juízo de valor. Já imaginou se encontrar com alguém e não fazer aquele cheque da roupa que a pessoa está usando, do estilão do sapato, com que carro que ela veio, que caneta ela tem, que perfume que ela exala? Esse eu reconheço, é um importado. Você vai qualificando. Criança não é assim. Incapazes de julgar, queridos. Nós não apenas fazemos esse juízo de valor a partir dessas qualificações, quanto julgamos. Que triste isso. E que triste mais ainda quando isso acontece em nosso meio. Crianças não têm bloqueios de qualquer natureza em relação ao outro. Imagina um grupamento de crianças ajuntadas por qualquer situação da vida. Em 2 minutos são amigas. A rica com a pobre, a loira com a negra, a estrangeira com a nacional. Problema nenhum. Quantas vezes você já vivenciou uma situação parecida com essa, sem bloqueio algum, sem problemas? E nós criamos barreiras, nós criamos diferenciação. E o que a palavra nos diz sobre isso, queridos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Então, um ensino que as crianças têm para nós hoje, queridos, além da humildade, é não rotular ninguém. Conta-se que um determinado lojista, proprietário de uma loja de carro, recebeu um senhorzinho simples, com uma maleta surrada, mal vestido, todo quase maltrapilho. Chegou na loja e começou a se engraçar por carros de alto valor, com aquela malinha surrada dele, né? E o vendedor olhou com um certo desdém, e lá pelas tantas o vendedor irritado, aquela presença até pegava mal naquela loja tão suntuosa. E aí o vendedor disse para aquele senhor: esse carro não é para o senhor, me desculpe por falar. E então aquele homem abriu a maleta, cheia de dólares, virou para ele e falou assim: não, eu é que não sou um bom cliente para vocês. Fechou a maleta e foi embora. Julgamento, porque nós estereotipamos as pessoas, queridos. Nós não temos a capacidade que as crianças têm de fazer transcendência de juízo, de expurgar o juízo, de olhar ou tentar olhar para a pessoa como ela é, sem fazer juízos. Como é importante se a gente pudesse recuperar, queridos, essa característica que perdemos lá na nossa infância. É Jesus que está nos dizendo que sem essa recuperação não alcançamos o reino dos céus. A terceira característica, queridos, ainda, sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino de Deus, conforme diz as Escrituras: amem seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados por transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Isso é sério, irmãos. A gente precisa buscar diante do Senhor esse exercício de não classificar,
de não julgar, de não discriminar, de não fazer acepção, como diz a palavra de Deus, entre um e o outro. A partir daquilo que a gente julga, um predicado X, Y, Z, que pode qualificar uma pessoa ou outra. E eu fiquei muito impressionado com essa característica, queridos. Eu confesso para vocês que Deus me falou profundamente. E não pensem que eu estou trazendo um neologismo. Dessa vez está lá, está tranquilo, está no léxico da língua. Alumbramento. Deixa eu dizer para você o que é isso. O ato ou efeito de iluminar, causar sentir deslumbramento, inspiração, revelação. Agora, presta atenção nessa última. E pensa numa criança. Maravilhamento por pequenas coisas. Meus queridos, quando eu estava pensando a respeito dessa característica das crianças, eu lembrei da minha infância. Meu pai tinha um certo dom para o artesanato. Me lembro que uma vez meu pai inventou de fazer cataventos de madeira para nós. Eu achava aquilo o máximo. Anos passados, já casado, já morando aqui em São Paulo, certa vez voltando à casa do meu pai, eu encontrei um desses cataventos. Sabe qual foi a minha sensação, irmãos? Eu pensei, era isso que me empolgava? Era isso que me fazia sentir o máximo? Quase era o helicóptero do menino que poderia voar até a padaria. Era demais aquele catavento. Simplesmente um bastão, uma ripinha com um prego, e aquilo uivava no vento, e tinha todo um estilão para rodar. Eu achava o máximo, não soltava o meu catavento por nada. Sabe o que é isso, queridos? É um maravilhamento por coisas simples. Perdemos isso, desencantamos disso, e eu já vou te contar onde vai dar isso. Tem um rabino do qual eu gosto muito de ler, que ele escreveu uma coisa muito interessante. Não pedir a Deus o sucesso, mas o alumbramento. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos perdendo o alumbramento diante das coisas do Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse alumbramento em relação ao Senhor. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Lá no Salmo 8, é um salmo extremamente poético, é um salmo que traz verdades muito profundas. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta do que o céu. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciar a tua força, assim calastes os seus inimigos e todos os que a ti opõem. Agora, presta atenção no alumbramento. Olha o que ele vai dizer: quando eu olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, uau, eu caio em êxtase, eu saio de mim, eu não consigo parar de olhar, parar de contemplar, eu não consigo parar de pensar. Ei, quando eu olho as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Já imaginou? Aquele Deus, não esquece do texto que nós lemos, eu já vou voltar a ele. Aquele Deus todo-poderoso, para os quais ilhas não são nada, Ele pensa em você. Esse Criador do céu e da terra, esse Criador desse universo que a gente não faz nem ideia do seu tamanho. Se a gente não faz ideia do tamanho do universo, que é a criação dele, o que dirá dele mesmo? Esse Deus pensa em você. Se isso não te faz cair extasiado diante do Senhor, você está anestesiado, me perdoe. E você precisa de um antídoto para se recuperar rápido dessa anestesia, porque esse estado é perigoso. Quem é? Quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos com ele, para que com eles te importes?
essa constatação do salmista, dizendo assim: puxa, esse Deus tão grande, tão poderoso, que criou esse universo tão imenso, pensa em mim, olha para mim, se importa comigo, faz com que as misericórdias dele a meu favor se renovem a cada manhã. Daqui a algumas horas será amanhã de novo, e mais uma vez as misericórdias do Senhor. Não é assim um banho, sabe, não é uma coisa amorfa assim, impessoal, derramou sobre todo mundo, não, é pessoal, é as misericórdias sobre a sua vida, é o seu CPF, é o seu nome, é para você. Isso tem que nos extasiar, meus queridos, isso tem que nos deixar absolutamente boquiabertos. É isso que criança tem. Era eu com o meu catavento, achando o máximo. Eu procurei uma foto hoje à tarde, porque meus pais têm, eu não consegui encontrar. Eu tenho foto do meu catavento, irmãos. Eu tenho. Porque era o máximo aquele catavento. Talvez agora meu pai vai descobrir, ele vai ver essa mensagem, e ele vai descobrir que era o máximo, mas era o máximo. E eu ficava simplesmente embevecido. Como meu pai é capaz de fazer o catavento desse, e gira, e capta o vento, e até zune. Que maravilha é o catavento, que estado de maravilhamento. Há uma música tão antiga que fala disso. Quando eu, maravilhado, contemplo a tua criação, então eu só tenho uma resposta: ficar nesse estado de êxtase, dizendo: Senhor, tu és grande. Sabe, irmãos, um dos problemas muito sérios é que muitas vezes nós cultuamos ao Senhor de forma mecânica. Nós sabemos a letra, até sentimos uma certa emoção. Que triste é quando é só uma emoção. Levantamos a mão, até porque todo mundo levanta, e se eu não levantar vai pegar mal. Mas nós não vivemos a letra, nós não vivemos essa realidade tão profunda, nós não sentimos esse êxtase, porque muitas vezes nós estamos anestesiados por condições que o mundo nos fez impregnar, progressivamente, desde os 4 anos de idade. Por isso que Jesus pegou uma criança pequenininha. Antes de ler esse texto, eu preciso te descrever em que circunstância ele foi escrito. Exílio da Babilônia, sofrimento em uma terra terrível, em um povo mau, politeísta, que odiava Israel, e agora esse povo passa 70 anos sobre sofrimento atroz. E aí vem o Senhor, e o redime, e o liberta, e traz de volta para a sua terra. Mantenha essa cena na mente, e agora vamos ler. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Olha o alumbramento aí. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Isso é alumbramento puro, irmãos. E aí, além de não mais vivermos o que cantamos, agora nós conseguimos piorar o cenário. Nós não mais vivemos o que lemos, e começamos a ler a palavra de Deus. Isso é sério, queridos. Não sou eu que estou falando, é o Senhor quem está trazendo esse recado para a nossa vida. Nós lemos minimamente a palavra de Deus quando a lemos, e lemos como um livro comum. Não mais meditamos, não mais vivenciamos, não mais sentimos o Senhor da palavra. Como é que Ele vai falar comigo e com você? Perdemos isso. E esse alumbramento é contagiante. Perceberam aqui? O que as nações falaram?
Não são o pessoal que serve ao Senhor, que não tem o temor do Senhor, não. Olha só, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando nós transbordarmos, queridos, nossa vida espiritual, quando o nosso relacionamento com o Senhor for tal, que nós caímos em êxtase diante dEle, reconhecendo a sua grandiosidade, o nosso nulismo, o nosso nada, e esse nada é assistido pontualmente pelo Senhor, nós vamos contaminar quem está do nosso lado, e quem está do nosso lado vai ficar por contágio alumbrado também, e vai dizer: bendito é esse Deus que é grande, porque eu estou vendo o que Ele tem feito na sua vida. Quão longe será que estamos disso, irmãos? Amanhã é segunda-feira, segundona, como diz alguns. Nossa lide volta toda. Eu sempre penso, quem dera se fosse sempre domingo. Que bênção, mas amanhã é segunda-feira. E amanhã estamos inseridos em nossos contextos pessoais, nos relacionando com pessoas que não conhecem esse Deus. Quanto, sinceramente, nós já temos feito alumbradas, quedando-se, reconhecendo o Senhor, só por verem o quanto nos alumbramos diante dEle. Criança alumbra-se com um catavento tosco, 2 pedaços de madeiras, talvez trabalhadas um pouquinho com um formão para pegar vento, fixadas com prego, e acha o máximo. Isso é sério, queridos, a gente precisa parar para pensar nisso. E o que dizer então do cântico de Miriam, irmãos? Eu de novo preciso descrever para você a cena aqui, porque ela é forte. Depois que eu te descrever a cena, nós vamos ler. Lá está Israel, feliz da vida, saindo do Egito. Depois de 400 anos de cativeiro, nós sabemos da história. Moisés à frente, agora tornado um estadista, sai então conduzindo o povo de Israel. E o Senhor o conduziu. E não pense você que foi para o olhar de Moisés um lugar desconhecido. Moisés não ficou ali engordando como príncipe lácido, na lassidão, na tranquilidade do exército, do palácio, não. Ele teve treinamento militar, ele tinha status de capitão, ele fez várias incursões militares por aquela região, você precisa considerar isso. E ele sabe que o Senhor está levando para um lugar militarmente perigoso. O Senhor está fazendo com que eles acampem num espaço que tem montanha à direita, montanha à esquerda, mar à frente, e ele sabe que ele está com um grupamento constituído de homens sim, mas também de crianças, mulheres e animais, que não se desloca rapidamente. Militarmente, jamais ele faria aquilo se não fosse a ordem do Senhor. E agora o Senhor fala: acampa aqui. Eu imagino, eu como militar, na posição de Moisés, teria ficado preocupadíssimo. Mas Senhor, aqui mesmo, eu tenho certeza. E lá está Moisés. Por que eu estou dizendo isso? A única rota de escape é por onde eles vieram. E eis que uma determinada manhã, os sentinelas chamam a atenção de Moisés. Moisés olha no horizonte. Veja comigo o horizonte. E um poeirão uniforme toma toda a linha do horizonte. O exército de Faraó, ferocíssimo, armado até os dentes, vem com toda a fúria. Zero de possibilidade de fuga. Lembra? À frente, Mar Vermelho. À direita, montanha. À esquerda, montanha. É esperar pela morte. E aí nós sabemos da providência do Senhor. Eis que o Senhor faz o impossível. Ele é especialista em mudar circunstâncias. Leva isso para a sua segunda-feira. E o Senhor, que é especialista em mudar circunstâncias, agora abre o mar, a tal ponto que aquele povo passou a pé enxuto. E agora o exército que vem a toda alcança, né? E aí eles aproveitaram o mar aberto, nem pensaram. E agora o povo já está do lado de lá. Conseguiu atravessar, e agora está em pleno val do mar, quem? O exército. E aí começa a dar ruim, as rodas começam a emperrar,
cavalo tropeça, carro quebra, as coisas estão muito penosas, é a providência do Senhor para que dê tempo para o pessoal sair da outra ponta. Quando o último pé saiu, visualiza comigo, gente, eu sou muito visual, visualiza comigo, o último pé saiu e o Senhor deu ordem para Moisés: baixa a vara. Quando Moisés baixou a vara, as águas voltaram. Foi-se a tarde daquele dia, alegria, à noite, e de manhã, o que encontraram na praia? Corpos de soldados, de cavalos, pedaços de carro. Agora, com isso na mente, leia esse texto. Então Moisés e o povo de Israel entoaram esse canto ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus, e eu o louvarei, pois ele é o Deus do meu pai, e eu o exaltarei. Aleluia! Puro alumbramento, irmãos, êxtase total, diante daquilo, não tem palavras. Como que Deus fez isso? Que providência foi essa? Perdemos isso. Perdemos isso. Nós precisamos, portanto, queridos, trazer de volta essa instância, esse encantamento, na melhor acepção da palavra, esse êxtase, porque é nesse momento de êxtase que o Senhor se revela a nós e que fala aos nossos corações. Deixa eu te contar uma coisa: muitas circunstâncias do seu dia a dia são verdadeiros mares abertos. Muitas visões do que você tem não são acidentes, são corpos de inimigos que estão, eu estou falando simbolicamente, de inimigos que estão tombados por providência maravilhosa do Senhor. E você olha, normal, né? É normal, todo dia a gente vê cavalo morto, soldado morto, pedaço de rodas de... normal. E nem dá um glória a Deus. Aliás, a gente fala muito mais, assim, aí ele continua, né? O Senhor é guerreiro, Javé é o seu nome, lançou no mar os carros de guerra e as tropas de Faraó, e os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho, águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Deus, é gloriosa em poder. Olha o alumbramento aí. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente que os consome como palha. Como forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. E aí, irmãos, a gente pode então perguntar: quando foi a última vez que a gente se alumbrou diante do Senhor? Porque a gente está muito pronto para falar, glória a Deus. Isso é bom. Mas a gente não está pronto para viver a glória de Deus. O alumbramento, em outras palavras, é a constatação da glória de Deus. Nós precisamos vencer isso, é viver isso. A última característica, queridos, é a absoluta confiança e a visão da totipotencialidade de Deus. O que eu quero dizer com isso? A absoluta confiança dispensa qualquer ajuda. Totipotencialidade, assim, Deus pode tudo. Não há limites para eles. Não há dificuldade, não há barreira, não há desafio. Não, Ele pode tudo. Ele é onipotente. Olha só, a criança é o verdadeiro modelo da mais absoluta vulnerabilidade. É mais ou menos como se eu dissesse para vocês assim, um bebezinho que acabou de nascer tem condições de desenvolver sozinho. Vocês vão dizer que absurdo. Claro que não, ele depende de alguém. Ele é absolutamente vulnerável. Sabe o que acontece com a gente? A gente vai se desenvolvendo, cresce. Agora, vocês vão ficar escandalizados, eu tenho certeza. Continuamos exatamente vulneráveis da mesma forma, queridos. Só que achamos que não. Mas somos.
igualmente vulneráveis. Se não formos cuidados pelo Senhor, ai de nós. Mas nós nos achamos. A gente acha que se basta. A gente acha que dá conta. A gente acha que pode. Esqueceu que é vulnerável. A confiança de uma criança é absoluta. Quem é pai aqui vai concordar comigo. A criança confia absolutamente no pai. Se você puser uma criancinha pequenininha em cima de uma mesa, afastar 2 ou 3 passos e dizer, vem, pula no colo do papai, ela não vai imaginar, será que esse coroa tem habilidade o bastante, é ágil o bastante para me pegar? Será que ele consegue a tempo antes que eu me esborrache no chão? Ele não quer saber, ele não faz cálculo, ele não pensa nas circunstâncias, ele vai. Porque o pai, em quem ele confia absolutamente, disse, salta filhinho que eu te pego. Perdemos isso. Perdemos isso, queridos. A confiança de uma criança é absoluta. Eu me lembro, quando eu era criança, eu era mestre de ouvir barulhos em casa. E sempre que eu via barulhos, eu corria, batia na porta dos meus pais. Meus pais tinham um princípio assim, muito rígido, não se dorme na cama, no quarto de pai e mãe. E hoje eu, como pai, concordo absolutamente. Naquela época eu não gostava muito não, né? Mas hoje eu concordo. Então batia lá na porta do meu pai, pai, tem barulho no quintal. O que meu pai fazia? Meu pai ligava a luz, saía lá todo firme, e eu pensava, como meu pai é corajoso, né? Vistoriava o quintal, filho, pode dormir, não tem nada. Eu ia morrendo de medo, mas ia porque afinal não podia ir para o quarto dele, né? Mas eu ia tranquilo, porque o meu pai, em quem eu confiava, disse que não tinha nada no quintal. E eu sabia que eu tinha ouvido. Anos depois, meu pai contava que muitas vezes eram pequenos bandidinhos que havia mesmo entrado no quintal, mas que ele ia para pegar qualquer coisa. Então, ele, para não nos preocupar, ele falava que estava tudo bem. Só de ligar a luz, o cara já tinha corrido. Então, por que ele ia me preocupar? E isso mantinha a minha mais absoluta confiança. Eu continuava confiando absolutamente. Guardem essa palavra que eu já vou tratá-la com vocês. A fé de uma criança não tem enfeites religiosos, queridos. É uma fé simples, é uma fé absoluta. Criança crê e ponto. Nós cremos condicionalmente. Interessante isso. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa, ou em algumas outras versões, não estribes no seu próprio conhecimento. O nosso conhecimento, queridos, é a maior trave para a nossa confiança em Deus. Quer um exemplo disso banal, assim, facinho para você entender? É doença. E aqui está um cara com a maior dificuldade nisso, né? A gente imagina, por exemplo, uma doença grave qualquer, um câncer, por exemplo, e um câncer avançado. Então vem alguém e diz, Deus é capaz de curar, e é mesmo. Só que a cabeça intelectualizada, cheia de conhecimento, fica imaginando, há um tecido alterado, crescido, invasor, infiltrativo, compressor, a função alterada. É difícil crer. Agora vamos pensar em outra pessoa que não sabe nada disso, só sabe que existe um negócio chamado câncer e que de vez em quando faz uns estragos. Quer ver? Deus é capaz de curar. Amém. Porque não tem um embotamento do conhecimento. Hoje à tarde, eu estava ouvindo, de novo de carona, né, com o Paulo e a Gigi, eu estava ouvindo uma pastora, que palavra maravilhosa, eu nunca tinha pensado daquele jeito. Ele estava falando daquela cena que Jesus cura um cego de nascença, faz lama com saliva e coloca no olho dele. E ela estava dizendo que, segundo alguns estudiosos, ela disse, eu não posso afirmar isso porque não está na Bíblia, mas eu achei muito interessante, era uma malformação congênita tão grave que não havia olho, ou não havia um olho completo. E aí o que Jesus fez foi rememorar a própria criação do barro. Olha que linda essa figura. Em que, assim como Adão foi feito daquele formato de boneco de barro, também o olho. Talvez Jesus tivesse até feito meio uma bolinha ali, colocado sobre o olho.
E aí, com minha trave do conhecimento, eu fiquei matutando, nem contei para eles, para não embotar a fé deles, né? Eles estão sabendo agora. Fiquei pensando, como pode? E aí a pastora provocou a igreja dizendo assim: em que momento ele foi curado? Quando aquela saliva foi colocada? Ou um delay de talvez horas, quando ele se deslocou para os tanques de Siloé e se lavou? É claro que foi no momento em que ele colocou a pasta. E aí o conhecimento trava, irmãos, porque eu fiquei imaginando como que cresceu o olho, como é que se desenvolveu a complexidade das estruturas, e daí ele pode, ele é capaz, ainda que a nossa obtusa ignorância não consiga explicar, ele pode. Ele fez isso uma vez com o corpo inteiro de um Adão, por que não faria com o olho? Que coisa maravilhosa. Isso criança tem de sobra, queridos, e nós perdemos ao longo da vida. Nossos pais são nossos modelos de segurança absoluta. Pensa na sua relação com seu pai, com sua mãe. Se você teve uma relação minimamente saudável com seu pai ou com sua mãe, você vai concordar comigo, eram nossos ícones de segurança. Essa história de qualquer barulho no quintal, e que depois eu vim saber que era verdade, era um exemplo disso. E aí a gente tinha os nossos pais como essa referência, né? E aí eu tomei a liberdade de trazer vocês, para vocês conhecerem os meus pais. E hoje, queridos, eu olho, isso aqui tem 3 ou 4 semanas, a gente estava se preparando para ir para o culto. Papai hoje está se preparando para completar 92, mamãe 87, então firmões, lúcidos, 2 exemplos para mim, e eu hoje olho para eles e os vejo assim, humanos, falhos, não é aquela fortaleza absoluta, absolutamente infalíveis que eu imaginava como criança, são gente. Mas naquela época, eu os tinha como absolutos referenciais de confiança, de segurança, de firmeza. Eles eram inabaláveis, inatingíveis. Se meu pai enfrentasse um ladrão no quintal, o ladrão que ia sair mal. Jamais levaria um tiro ou qualquer coisa parecida, porque era meu pai. Percebam isso. E hoje a gente sabe. Poderia sim ser vitimado, né? Como tantos são gente, são bonitinhos, né? Dá vontade, como diz a Gigi, pôr num potinho, guardar, né? Na prateleira, são bonitinhos, mas são gente. Por que eu estou falando isso, queridos? Vamos voltar ao texto. Lembra da descrição que a gente fez de Deus? Porque quando criança, nós aprendemos a crer e confiar absolutamente num sujeito falho, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, mas a nossa confiança era absoluta, inegociável. Nem passava pela nossa mente não confiar neles. No entanto, diante de um ser tão poderoso como está descrito nesse texto, um ser que tem o oceano nas suas mãos, mede os céus com os dedos, sabe sobre o peso da terra, conhece, tem o absoluto controle do conhecimento. Eu gosto muito dessa imagem, irmãos. Para eles é como se as coisas fossem como uma gota no balde. Qual a diferença para um balde uma gota faz? Quanto vai abalar uma balança aqui, são aquelas balanças antigas, você precisa entender isso, que se põe de um lado um peso e do outro lado a coisa ser pesada, e a ideia é, polvilhe aqui algumas porções de poeira, e veja o quanto vai oscilar o prato da balança. Nada. No entanto, apesar de termos confiado nos nossos pais na nossa infância, diante de um Deus como esse, nós não confiamos. Diante de um Deus como esse, nós não confiamos. Nós confiamos condicionalmente. Nós confiamos à luz das nossas condições.
Nós confiamos à luz de circunstâncias. Seria isso confiar? Portanto, queridos, e eu já estou caminhando para finalizarmos, nós precisamos recuperar a humildade das crianças. Os predicados que o Senhor nos dá ao longo da vida são importantes se forem usados a serviço do reino. Se não forem, são lixo. Desculpem a sinceridade. Seja qual for o predicado, um predicado acadêmico, um predicado material, o seu carro, um bem material como uma casa que o Senhor te abençoou. Voltemos à humildade diante do Senhor. Busca a transcendência de juízo, irmãos. Que coisa terrível é quando julgamos, quando discriminamos o nosso irmão a partir de predicados e de parâmetros que nós mesmos imputamos e qualificamos. Viva o alumbramento. Deleite-se em extasiar-se diante do Senhor, diante de quem Ele é e do que faz por você, porque Ele faz muito por você. Ele é grande, Ele é glorioso e Ele cuida de você. Réis mortais que somos, cultivemos o alumbramento, meus queridos. Tenha mais absoluta confiança no Senhor. Lembra da sua época de infância. Tragamos essa confiança no nosso pai como aquele ser infalível, na nossa mãe como aquela fortaleza inabalável, embora não fosse. Traga para a sua relação com Deus. Lembre-se que o Senhor é totipotencial, é todo poderoso. Ele pode tudo, sem limitações. Portanto, humilde serve, não busca posições na igreja. Posições na igreja, queridos, busca de hierarquia, medições por, status na igreja, isso não vem de Deus. Nós estamos no reino para servir no reino. Não julgue seu irmão, nem fale dele coisa alguma. Viva a glória e não a repita como jargão de linguagem. Nós somos automáticos, né? Ô glória, que falemos ô glória, mas vivendo a glória, entendendo o que é essa glória. Viva como quem é filho de Deus e não filho do inimigo, segundo pregou hoje pela manhã o pastor Marcelo. Então, se você é uma criança, se você como eu tem buscado diante do Senhor esses predicados que, irmãos, eu não tenho dúvida que agradam o coração de Deus e que pelo menos parte deles certamente moveu o coração de Jesus quando trouxe aquela criança para o meio daqueles homens. Que seja então um feliz dia da criança, porque hoje é o nosso dia. Que Deus abençoe. Oremos, irmãos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Isto é o que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. E segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, completa no coração de cada um de nós. Que segundo a tua fidelidade, Senhor, essa palavra não volte vazia, Senhor, mas que ela faça a obra para o qual foi chamada, Senhor. Que nós possamos ser transformados, impactados, tocados pelo Senhor. Fala conosco, ó Pai. Inspira-nos pela tua palavra, Senhor. Traga-nos humildade. Tira do nosso meio a soberba, ó Pai, o egoísmo, o achar-se melhor do que o nosso irmão, Senhor, superior ao nosso irmão, ou a discriminação, o julgamento, Senhor. Que tais coisas não se dominem entre nós. Volta o nosso olhar para ti, Senhor, e nos faz ver quão grande, quão maravilhoso é o Senhor que pode todas as coisas, um Senhor que espera de nós confiança absoluta, um Senhor que é infalível e que jamais vai trair ou vai confundir a nossa confiança.
Obrigado, Senhor, por esse tempo diante de Ti, Senhor. Obrigado por Tua igreja aqui reunida e virtualmente também, Senhor. Abençoa a Tua casa, o Teu reino, Senhor, e nos aprimore a cada dia, para que sejamos, ó Pai, mais próximos daquilo que o Senhor desenhou para nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.